Bom, pessoal, vamos corrigir as atividades da nossa semana 4. E eu vou fazer uma correção com vocês aqui na primeira atividade, que diz o seguinte, né? Em uma granja com 800 frangos, 984 kg duram exatamente 10 dias. Caso a granja tivesse 200 frangos a mais, né? Essa ração duraria... Então, cuidado, não é caso a granja tivesse 200, mas sim 200 a mais. Então, se ela tem 800, 200 a mais seria 1000. Então, eu vou apagar aqui, ó, que o número de frangos, então, que ele quer saber por quanto tempo a ração vai durar, não são 200, é 200 a mais. Então, eu não observei aí, tá? Então, 800 mais 200 é 1000, ok? E aí, muda aqui também, na nossa continha. Nós vimos que a grandeza, frangos e dias são inversamente proporcionais, por isso uma setinha, a do X, né? A da incógnita, sempre fica para baixo, enquanto que a outra fica para cima, porque são inversamente proporcionais. Se a gente está falando numa mesma quantidade de ração, né? E eu tenho uma quantidade maior de frango, o que vai acontecer com o tempo que essa ração vai durar? Vai ser menor. Se fosse menor a quantidade de frangos, mais tempo essa ração duraria. Então, são grandezas inversamente proporcionais, portanto, as setinhas ficam invertidas, né? Enquanto uma fica para baixo, a outra fica para cima. Então, aqui onde está 800, peço a vocês para a gente trocar por 1000, tá? Porque não são... Desculpa, pessoal, não é onde está 800, é onde está 200. Então, troquem onde está 200, nós vamos corrigir para 1000, ok? Onde está 200, vamos corrigir para 1000, porque são 200 a mais. Então, 200 a mais, se nós tínhamos 800, 800 mais 200, 1000. Agora, a gente pode multiplicar cruzado, né? A gente sempre tenta começar a multiplicação onde tem a incógnita, tá? Então, 1000 vezes x, 1000x, igual a 10 vezes 800, vai dar 8000. E aí, a gente faz agora essa divisão, né? Passa esse 1000 dividindo pelo outro lado. Aqui deu 8000 a multiplicação. 8000 dividido por 1000 é igual a 8 dias. Opa, aqui não deu para terminar de escrever. 8 dias, tá? Então, a resposta correta é a letra B de bola. Então, cuidado com isso, tá, pessoal? 200 a mais. Então, é 1000 frangos. Então, aí 8 dias. Já na questão 2, né, nós temos aqui, para analisar os processos de multa de trânsito, a prefeitura dispôs dos 18 funcionários que conseguiam realizar o trabalho diariamente, analisando 135 processos. Em um dia, infelizmente, 4 funcionários não compareceram. Supondo-se que todos os funcionários atendem a mesma demanda de processos, nesse dia, a quantidade de processos analisados será D. Então, as grandezas que nós temos aí são os funcionários, tá? E o número de processos que são analisados diariamente. Quando nós temos 18 funcionários, o número de processos analisados é 135. Como em um dia 4 funcionários não foram, então nós ficamos com 4 a menos. 18 tira 4, vamos ficar com 14 funcionários. Então, se foram 14 funcionários,
qual é o número de processos que vão ser analisados nesse dia, né? Então, a gente chama de X. A grandeza, onde a incógnita se encontra, fica com a setinha para baixo. E agora a gente precisa definir a orientação da setinha dessa grandeza aqui. Então, a gente precisa analisar se elas são grandezas que são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se a gente aumentar o número de funcionários, a gente vai aumentar a quantidade de processos analisados. Se a gente diminuir a quantidade de funcionários, esse número de processos analisados também diminui. Então, essas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também diminui. Então, elas são diretamente proporcionais e ficam com as setinhas na mesma orientação, para baixo. Então, vamos montar agora a nossa regrinha de 3, seguindo a orientação da seta. 135 sobre x, a gente sempre vai começar pela incógnita, é igual a 18 sobre 14. Agora, a gente vai multiplicar cruzado. X vezes 18, 18x. 135 vezes 14 dá 1890. X é igual a 1890 dividido por 18. Essa divisão vai dar 105. 105 o quê? Processos. 105 processos vão ser analisados no dia em que 4 funcionários faltaram. Então, a resposta correta é a letra D de dado. Já a questão 3, nós temos aí, qual é a velocidade de um automóvel que gasta 2 horas em um percurso, sabendo que gastaria 6 horas nesse mesmo percurso se estivesse a 30 km por hora. Então, as duas grandezas que nós temos é a velocidade em km por hora e tempo em hora, né? O que a gente sabe é que ele gastaria 6 horas com uma velocidade de 30 km em um percurso. Nesse mesmo percurso, ele quer saber qual é a velocidade, então, quem é x, né? Para 2 horas. Qual a velocidade que ele faria esse mesmo percurso em 2 horas? Então, a nossa incógnita, a grandeza onde está a nossa incógnita, fica com a setinha sempre para baixo. E a outra grandeza a gente precisa analisar para saber se essa setinha fica para cima ou para baixo. Então, a gente sabe que se a gente aumenta a velocidade de um automóvel, de um trem, de um avião, o que vai acontecer? A gente vai chegar mais rápido. Então, esse tempo vai ser menor. Quanto maior a velocidade, menor o tempo. Quanto menor a velocidade, maior é o tempo. Então, observem que são grandezas inversas. Se uma aumenta, a outra diminui. Então, elas precisam ficar com essas setinhas em orientações contrárias. Por isso, o tempo fica para cima, com a setinha. Agora, a gente precisa montar a nossa regrinha de 3, tá? Então, nós vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Fica um pouquinho prensado, mas a gente segue a orientação da seta. 30 sobre x é igual a 2 sobre 6. 2 sobre 6. Multiplica cruzado. 2x é igual a 30 vezes 6. 30 vezes 6, 180. Esse 2 vai passar dividindo, né? X é igual a 180 dividido por 2. 180 dividido por 2 dá 90 quilômetros, então, por hora. Então, para fazer esse mesmo percurso
percurso em 2 horas, a velocidade é de 90 km por hora. Resposta correta é a letra A de abelha, ok? Por último, nossa questão de número 4, né? Uma fábrica mantém jornadas de trabalho de 6 horas para seus funcionários e com essa jornada a produção mensal é de 160 mil produtos. Quantas horas diárias serão necessárias para elevar a produção para 240 mil produtos? Então vamos lá. A gente precisa identificar quais são as duas grandezas que a gente está analisando. Uma dessas grandezas é a jornada de trabalho. Então vamos colocar aqui vou colocar trabalho em horas, tá? Essa é uma grandeza. A outra grandeza é a produção, tá? E aí, nós vamos agora anotar esses valores. Para 6 horas de trabalho, a gente produz 160 mil produtos, tá? Qual é a jornada? Qual vai ser a jornada X para produzir 240 mil produtos? Agora, onde está o X, a setinha fica para baixo. Precisamos analisar se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos pensar. Se a gente aumenta a jornada de trabalho dos funcionários, o que vai acontecer? Nós vamos produzir mais. Se a gente diminui essa jornada, se produz menos. Então, são diretamente proporcionais, a setinha fica na mesma orientação, para baixo, tá? E aí, a gente vai agora montar a regrinha de 3, seguindo a orientação da seta. 6 está para X, assim como 160 mil está para 240 mil, ok? Multiplica cruzado, ó, 160 mil X é igual a 6 vezes 240 mil. Isso dá 1.440.000. Para achar o valor de X, a gente vai passar esses 160 mil dividindo. Então, vamos terminar a continha para cá, ó. X, então, é igual a 1.440.000 dividido por 160 mil. O X, então, fazendo essa divisão, pessoal, vocês não precisam escrever esse número todo, né? Vocês podem aqui, ó, eliminar zeros. Um zero de cima com zero de baixo, um zero de cima com zero de baixo, ó. Cortou os 3 zeros, então basta, a gente ainda pode cortar mais, ó. Esse zerinho com esse aqui, ó. Então, eliminamos 4 zeros. Se vocês fizerem a continha, vai dar a mesma coisa, tá? Então, 144 dividido por 16, que é o que sobrou depois dos cortes do zero, nós ficamos aí com 9 horas. Então, 9 horas de jornada é necessário para produzir 240 mil produtos. Então, a resposta final é 9 horas. Bom, pessoal, essas são as atividades da nossa semana de número 4. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato.